Olá, seja bem-vindo para mais um update semanal, o bate-papo, onde a gente analisa tudo o que aconteceu na semana anterior e que semana, hein, pessoal? E tudo o que deve acontecer nessa semana também. Então, fica aqui comigo porque a gente vai falar sobre a surra que o Ibovespa está dando no mundo, taxa de juros, recessão global e, é claro, eleições. Tema que deixou os ânimos quentes aí até nos almoços de domingo. E eu espero que não tenha sido o seu caso. Pessoal, neste mês de setembro, que terminou na semana passada, a gente viu a volatilidade seguir bastante elevada nos mercados internacionais. E historicamente, desde 1950, a média de performance do mercado é negativa nos meses de setembro. Observem aqui que a média histórica do S&P 500, que é o maior índice de bolsa americano, na média performa negativo em 0,5% nos meses de setembro. Mas por que os meses de setembro são na média negativos? Bom, isso está relacionado mais a um fator psicológico do que técnico. E o fator psicológico é o efeito outubro, porque esse é o mês em que grandes crises, grandes crashes aconteceram nos mercados. Então nós temos, por exemplo, a crise de 29, que criou uma bolha no mercado imobiliário e gerou a Grande Depressão, que durou mais de 4 anos. A gente tem a Black Monday, que derrubou o S&P 500 em mais de 20%. A crise asiática de 97, que foi uma crise econômica na Ásia, mas que afetou as bolsas do mundo todo. E a crise financeira de 2007 a 2009, que derrubou o S&P 500 em mais de 50%. Então, os traumas psicológicos de outubro para os investidores que vivenciaram essas crises foram tão relevantes que quando chega setembro, eles já se antecipam achando que uma nova crise pode surgir e isso acaba causando um desempenho negativo para a bolsa. E se nós olharmos para os resultados das bolsas nesse último mês, a gente vê que esse pessimismo apareceu novamente. E nesse caso não foi apenas um fator psicológico, a gente teve alguns eventos para justificar esse movimento de queda. O nosso índice, o Ibovespa, foi a bolsa que teve a menor queda, ficando em menos 3,6%, e o índice HSI de Hong Kong foi o que teve a maior queda, ficando em quase menos 14%. Mas, no geral, todas as bolsas do mundo sofreram com perdas severas no mês de setembro. Agora, a boa notícia é que no acumulado do ano, o Brasil está dando aula para as demais bolsas de valores, é isso mesmo. E como é gostoso tá ganhando dos gringos, né, pessoal? Tudo bem que nós ainda temos mais 3 meses pela frente, né? E esse jogo pode virar. Não é para sair cantando vitória, até porque isso dá azar. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, um dos detratores das bolsas lá fora nesse mês que passou foi a batalha dos bancos centrais em controlar a inflação por lá. Mas o Brasil novamente se destaca aqui como um dos poucos bancos centrais globais que conseguiram corrigir a sua taxa de juros no timing certo, controlando a nossa inflação. E agora, enquanto lá fora eles ainda podem subir mais os juros, por aqui o Copom decidiu fazer uma pausa na alta da nossa taxa. Outro ponto importante é o risco de recessão mais elevado, uma vez que os bancos centrais precisem aumentar ainda mais os seus juros, a dinâmica de lucro das empresas acaba sendo afetada e com isso também o risco econômico aumenta. Esse é, portanto, um fator de risco importante para a gente monitorar, já que tem o poder de derrubar mais as bolsas caso o risco de recessão global aumente. Aqui no Brasil, um assunto que mexeu bastante com os ânimos na semana passada foram as eleições, com um último debate cheio de troca de farpas e nada produtivo na proposição de ideias e propostas. O ponto mais importante para a gente acompanhar na questão eleições é a agenda fiscal para 2023 e a trajetória dos gastos públicos que aumenta as despesas do nosso país. Então, agora que a gente sabe que haverá segundo turno, fiquem atentos aos assuntos de teto de gastos e reforma tributária. Se a gente vai ter
ou não uma nova reforma. Vamos esperar que ambos os candidatos falem mais dos seus planos de governo nos próximos debates, para que a gente se certifique de que estamos fazendo a escolha certa para os próximos anos. Então, por hoje, era isso que eu gostaria de falar com você. Comenta aqui no vídeo se você está otimista ou pessimista com o Brasil e a nossa economia para os próximos anos. Eu quero ler a sua opinião. Muito obrigado, um forte abraço, bons investimentos e uma ótima semana.